Olá, Pietro, muito obrigado pela sua pergunta, porque os judeus usam aquele chapéu. Usamos muitos chapéus, geralmente por cima da kippá. A kippá é esse chapéuzinho aqui menor, de pele de coelho, que nós usamos. Essa aqui, ele tem, não dá para fazer com uma mão só, ele tem duplo revestimento. Ele tem um pano por cima e outro pano por baixo. Porque nós temos a obrigação de nos vestirmos para sermos, porque é o correto estar cobrindo o corpo, e como nós temos que tudo tem alguma forma de vida, então quando você veste somente um tecido, esse tecido está vendo a sua nudez e está vendo o mundo externo. Isso é Kabbalah. Então o ideal é sempre usar dois tecidos para cobrir suas intimidades. Assim um tecido vê a sua intimidade e vê um outro tecido cobrindo ele. E o tecido que está do lado de fora vê o tecido que está te cobrindo e vê o mundo externo. Então assim, de fato, você está vestido. Então muita gente usa a kippá, que é esse chapéuzinho que eu uso, e um outro chapéu por cima, para estar realmente com a cabeça coberta e vestida, para todos que verem, seres de carne, seres de tecido, todos os seres. Porque os estágios de vida são mineral, vegetal, animal e falante, e um se alimenta do outro e todos eles de alguma forma têm vida. Então também os tecidos, as pedras, tudo tem um pouco de vida de alguma forma. Então nós usamos sempre dois tecidos, duas coberturas, dois de tudo para nos vestirmos. Algumas pessoas chamam a kippá de solidel. Na verdade, no nosso vernáculo, na semiótica, a kippá ela é o oposto do solidel, porque solidel é o que os padres, o que o papa, o que os bispos usam na cabeça. E conforme eles se aproximam do Santíssimo Sacramento, na noite da Missa do Galo, ele tira o chapéu, que é, esqueci o nome do chapéu agora, e depois ele tira o solidel, e por último ele fica como se fosse nu diante do Deus revelado. Isso no Vaticano. Já no judaísmo é exatamente o contrário. Como nós temos consciência da imensidão, aliás, não temos total consciência do quanto grande é o Eterno acima de tudo, e de fato o propósito de tudo que existe, que nos acontece, que Ele sabe, e com certeza sempre por bem, mas só Ele sabe. Então quanto mais nós temos Deus revelado, mais a gente se cobre, primeiro com a kippá, depois com o chapéu por cima da kippá, depois com um taled, que é um chale de lã quadrado por cima de tudo isso. Depois, isso tudo dentro de um templo com um teto, geralmente grosso ou bem espesso. Então, chamar a kippá, o chapéuzinho que os judeus usam de solidel, embora fisicamente é a mesma coisa, um pano duplo de forma oval, o seu significado é oposto ao solidel. Porque quanto mais nós nos sentimos próximos do Eterno, bendito e exaltado, acima de tudo e todos, mais nós nos sentimos pequenos, insignificantes, e, portanto, mais nós nos cobrimos. Ao contrário do catolicismo, que quanto mais está próximo do Santíssimo Sacramento, mais nu, teoricamente nu, a pessoa fica. E os chapéus são tantos. Tem chapéu borsalino, que é como Chabad usa, nunca ultrapassando um tefach e meio de aba, quer dizer, é um punho e meio a aba, porque se ela ultrapassa isso, já é considerado uma cabana, e é proibido fazer cabanas e tendas, construir coisas no sábado. Depois existem aqueles que usam Streimel, que é um tipo de chapéu caracteristicamente judaico, da Rússia, da época do czar tártaro, numa época muito antiga. Nós temos muitos tipos de chapéu de acordo com o grupo judaico que a pessoa participa. Mas essencialmente todos usamos kippá, que é esse chapéuzinho pequenininho, que é o melhor que tem, porque ele cobre a cabeça em sinal de humildade, justamente porque o Eterno está em tudo e todo lugar, e acima dos tempos, ou em todos os tempos, ele é acima disso também. E a kippá, ela é muito prática, porque nós mantemos a cabeça coberta com ela, lembrando, justamente porque o Eterno está acima de nós, mas não tem uma aba, uma lâmpada que atrás de mim acabou de queimar, aliás, na minha frente.
Então, não tem uma aba que de repente atrapalha a visão e para andar de bicicleta ou no trabalho no dia a dia. Enfim, ela não cobre a nossa visão, não atrapalha em nada nos nossos movimentos, não cai fácil. Então, por praticidade, a kippah, ela cumpre muito bem essa função de manter a cabeça coberta por humildade ao eterno e a tudo que existe acima de nós e não atrapalha em nada o nosso dia a dia.